Bom dia, irmãos. Muito bom dia. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor, nós queremos, em Teu nome aqui uma vez mais, reunidos, louvar, bendizer o Teu santo nome. Clamamos o Senhor que fale aos nossos corações essa manhã por meio da Tua palavra, que sejamos edificados por meio dela. No nome de Jesus, Pai, que oramos, agradecidos pelo dia que o Senhor nos dá, por essa semana que estamos iniciando, Pai. Esteja com cada um de nós. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração. Mais uma vez vamos declarar que a voz do Senhor aquece os nossos corações. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Graças e paz, irmãos, bom dia. Vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 1, versos 12 ao 21. Palavras do apóstolo Pedro. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tenho revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças
destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando de magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e as estrelas da alva apareçam em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor hoje encontre terreno fértil em nossos corações, para firmarmos cada vez mais e produzir os frutos que o Senhor espera de nós. Compartilhando também, irmãos, hoje pela manhã, os aniversariantes, da semana, os aniversariantes da semana. Dia 25, irmão Janai. Dia 25 também, irmão Leonardo. Dia 27, Endre, Ivair, Luciano, Jorge Miguel. Dia 27 também, Sara Maria. Dia 30, Laura Freitas. Vamos orar, irmãos, por esses irmãos? Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Deus, por nos reunir aqui como igreja, para juntos aprendermos mais uma porção da Tua Palavra e estarmos nessa comunhão maravilhosa com o corpo de Cristo. Senhor, abençoe esses irmãos com mais anos de vida, com saúde, vigor, força, que eles continuem sendo uma bênção que eles são aqui na comunidade, nessa cidade, para a glória do Senhor, dando saúde e força, abençoando suas famílias, tudo que o seu nome seja honrado e glorificado. Eu lhe agradeço, Deus, por essa oportunidade, abençoe esses irmãos e nosso culto aqui receba, Senhor, como cheiro suave. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé como estamos, vamos continuar louvando o Senhor. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar dedicando nesse instante. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Ele observar tudo quanto ordenar, o
com todo fervor, os seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir, creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, irmãos? Que possamos obedecer tudo quanto aquilo temos ouvido do Senhor na sua palavra. Vamos continuar exaltando o nome dele, declarando como os nossos corações se alegram em estar na presença dele e poder ouvir a sua voz. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, e reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Todos juntos cantemos mais uma vez que ele é grande. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus que está à frente de todas as coisas, um Deus que sustenta e tem no controle tudo, Pai. Nós declaramos a nossa confiança em Ti e queremos, nessa manhã, ouvir a Tua voz e sejamos edificados nesse instante por meio da Tua palavra, no nome de Jesus, que entregamos esses louvores a Ti, seja toda honra, Pai, toda glória. Amém. Amém. Você pode se assentar.
Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Como já foi lido nessa manhã, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em 2 Pedro, no capítulo 1, dos versos 12 em diante. Nós vamos meditar nessa manhã a respeito de termos uma vida firmada na palavra de Deus. O autor dessa carta é o apóstolo Pedro, e ele vai escrever essa carta àqueles cristãos do primeiro século, e o objetivo dele é exortar aqueles irmãos que estavam sofrendo grande perseguição, né? Naquele tempo o imperador Nero estava perseguindo os cristãos, né? E levando muitos deles a espetáculos públicos, a crucificação, morte. E por causa dessa perseguição, aqueles cristãos então vão se espalhar por toda a Ásia. E Pedro vai escrever aqueles irmãos para que eles de fato se empenhassem em continuar vivendo a sua vida cristã, impedindo assim, né, que eles fossem improdutivos, inoperantes, e dando continuidade naquilo que nós já meditamos. Ele vai demonstrar a sua preocupação com aqueles irmãos dispersos, para que eles mantenham vivo dentro deles a chama do Evangelho de Cristo. Quando nós observamos os versos 12 até o verso 15, Pedro ele vai ser bem enfático. Ele vai falar por 3 vezes que o empenho dele, né, a razão do esforço de vida dele naqueles dias era para que, ainda após a sua morte, aqueles irmãos pudessem se lembrar, se recordar de tudo aquilo que eles ouviram da parte de Deus, né? No verso 12, ele vai dizer: por isso sempre terei o cuidado de lembrares essas coisas, bem que vocês já sabem, né? E estão solidamente firmados na verdade de que receberam. E de que então aqueles irmãos precisam ser lembrados, né? Quando nós olhamos para os versos 3 e 7, ele vai dizer que aqueles irmãos deveriam empenhar a vida deles em ser participantes da natureza de vida divina de Cristo. Ele vai dizer que aqueles irmãos que já haviam crido em Jesus, já tinham fé, que eles deveriam acrescentar virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos longe de suas casas, do seu povo, eles deveriam consolidar o chamado deles, a eleição. E quando nós pensamos nessa consolidação da palavra de Deus em nós, vai para além, meus irmãos, de eu e você simplesmente termos uma fé que declarou um dia que Jesus é o nosso Salvador, mas acabamos vivendo a nossa vida a nossa maneira, do nosso jeito, né? Ou seja, eu e você precisamos trilhar essa jornada de fé, uma vez que eu e você recebemos a salvação em Cristo e nos tornamos de fato filhos de Deus. Cristo é o nosso Salvador, né? Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, e o que Pedro está dizendo é que em mim e você precisa crescer algumas características de que de fato eu e você somos de fato filho de Deus, né? Um testemunho real da nossa conversão, de forma que eu e você não vamos andar mais aí batendo cabeça, né? A gente não vai ficar mais naquela alternância de tentativa de acerto e erro. Eu vou tentar isso aqui para ver se vai dar certo. Não, nós temos a Cristo, a sua palavra, e o propósito é que eu e você não andemos tropeçando, não é verdade? E o grande perigo daqueles que andam tropeçando é que um dia eles podem de fato cair, né? Aquele que tropeça, o perigo é cair, e essa queda ela vai trazer-nos dor, sofrimento,
Algumas vezes elas vão trazer marcas, traumas que alguns acabam carregando isso por toda uma vida. E meus irmãos, quando às vezes caímos, né, e não temos alguém próximo para nos ajudar, isso pode ser de fato determinante para nós, pode ser algo definitivo. Por isso nós devemos, como cristãos, perseverar na nossa vida cristã, de forma a viver uma fé sólida. Eu e você precisamos responder esse chamado, a salvação de Cristo, como alguém que um dia firmou um compromisso com Ele, mas não só firmou, mas esse compromisso precisa ser reafirmado e confirmado por meio do testemunho de alguém que, de fato, vive a verdade da fé cristã. Se os irmãos observarem nos versos 13 e 14, ele vai dizer o seguinte, né? Eu considero importante, enquanto estiver neste tabernáculo deste corpo, despertar vocês a memória, porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Cristo já me revelou, né? Pedro, ele está aqui nos dizendo da proximidade da sua partida. Eu não sei se é do seu conhecimento, né? Mas no final do Evangelho de João, João vai dizer que Jesus disse a Pedro como é que ele haveria, né, de morrer e como ele glorificaria a Deus por meio disso, né? Eu desafio você a ler lá na sua casa o capítulo 21, e o evangelista João vai dizer que Jesus disse a Pedro, indicou a ele como seria o tipo da sua morte. Mas nós sabemos também, né, pela tradição cristã, os historiadores vão relatar a respeito da morte de Pedro, e ele morreu em Roma por volta de 64 e 68 depois de Cristo, né, durante essa perseguição do imperador romano, e ele vai ser então crucificado. Orígenes, né, que é um teólogo cristão, ele vai dizer que Pedro é crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de morrer do mesmo modo que Jesus. Outros historiadores vão repetir, né, essa tradição, né, que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado. E diante, eu imagino, né, dessa urgência, esse senso de que alguém que está sendo perseguido e está se empenhando em lembrar aqueles irmãos, né, de que eles deveriam empenhar a sua vida, ele vai então chamá-los a essa verdade que devemos, né, dar bom testemunho, viver a nossa vida. E o fato de estarmos simplesmente falando dessa carta de Pedro dá testemunho do êxito dele em sua missão. Ele disse que, mesmo que após a sua morte, ele gostaria de lembrá-los, né? E esse testemunho é fiel e chegou até nós hoje, né? Os versos 16, ele vai dizer que nós não seguimos fábula engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo e da sua majestade. A nossa fé, meus irmãos, não é baseada em qualquer historinha. O que é que são as fábulas, né? As fábulas são histórias curtas, comumente ilustradas, né, por animais que falam. Elas são objetivas e diretas, e qualquer pessoa, né, pode entender. Mas qual é o propósito de quando na escola a gente aprende as fábulas? É que nós aprendamos, né, um ensinamento moral, né? Então nós temos lá a história da cigarra e da formiga, nós temos a lebre, a tartaruga, e Pedro está dizendo, olha, aquilo que vocês receberam não é uma historinha, e vocês simplesmente precisam se comportar bem. A palavra de Deus, ela não foi astutamente elaborada por homens, pelo contrário, a palavra de Deus, a origem dela é divina. Versos 17 vai dizer que Cristo, ele recebeu glória de Deus Pai, quando dos céus veio uma voz que se dirigiu a ele e disse, né, este é o meu filho amado, em quem me alegro. E aí Pedro então vai dar esse testemunho de quando
Ele, Tiago e João, né? Eles eram os discípulos mais próximos de Jesus. Ele vai relatar aqui o dia em que eles estavam no monte, que depois foi chamado Monte da Transfiguração, quando não só Cristo, né, estava dando testemunho a respeito da sua divindade, mas o próprio Deus dirigiu a eles em uma voz atrás de uma nuvem, que disse, né, este é o meu filho. E aí ele vai dizer lá no verso 18, né, que eles mesmos ouviram essa voz quando estavam naquele santo monte. No verso 19, ele vai dizer que assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e eu e você faremos bem se nela prestarmos atenção. Pedro não só vai dar testemunho, né, como testemunho ocular, mas ele vai citar ali, né, os amigos dele que estavam ali à sua volta, e também vai declarar esse testemunho vindo da parte do próprio Deus, declarando que Jesus é sim o Filho de Deus. E tudo o que aqueles discípulos vivenciaram, né, ouviram da parte de Deus, deram testemunho, né, também daquilo que os profetas disseram antes a respeito do Cristo que haveria de vir, né? E isso vai trazer a eles uma maior firmeza na palavra de Deus, assim como uma lâmpada, né, que clareia à noite, o sol, né, que traz luz ao dia. A palavra de Deus, meus irmãos, ela traz entendimento e clareza ao meu e ao seu coração, de modo que, se eu e você estamos firmados na palavra de Deus, nós não seremos confundidos ou enganados. No verso 20, acompanhe comigo, né? Ele vai dizer, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Qual é o propósito então da palavra de Deus, meus irmãos? Por meio da palavra de Deus, eu e você somos ensinados, instruídos. A palavra de Deus, ela nos corrige, e a finalidade dela é preparar eu e você para a obra de Deus. Eu e você precisamos estar sempre prontos a fazer a vontade dele. É o que Paulo diz a Timóteo, né? Que a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para nos ensinar, de forma que sejamos plenamente preparados. Mas além disso, meus irmãos, as Escrituras, elas vão nos revelar quem Deus é. Elas nos revelam a nossa condição pecaminosa, a gravidade do meu e do seu pecado, e também vai nos apresentar o plano de Deus para resgatar a mim e a você, revelando em Cristo, né, fazendo convergir nele todas as coisas. Quando eu e você nos atentamos à palavra de Deus, né, de Gênesis e Apocalipse, nós estamos sendo revelados o Cristo da palavra, né? Diferente das fábulas que têm origem humana, a palavra de Deus, ela é palavra divina, de pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo. Quando aqueles homens escreveram a Bíblia, né, não foi um ditado de Deus a eles, mas o próprio Espírito ministrou a eles aquilo, a vontade divina, de forma que quando os profetas disseram, assim diz o Senhor, era a palavra de Deus, né? Quando nós vemos nos evangelhos, tudo aquilo, os milagres, todos os ensinamentos de Jesus, né, testemunhados pelos apóstolos, nós percebemos a vontade de Deus sendo cumprida. E diante de tudo isso, né, como eu e você precisamos reagir a essas verdades, né, que nos são expostas? Assim como aqueles cristãos, né, que sofreram perseguição por causa do Evangelho de Cristo, eu e você também sofremos perseguição. Não da mesma maneira, né, convenhamos, mas o mundo não nos ama. O mundo nos odeia. E simplesmente pelo fato de você dizer que você crê em Cristo Jesus e declarar que Cristo verdadeiramente é
o Filho de Deus, né? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com os irmãos nessa manhã é que as Escrituras Sagradas, embora elas escritas em linguagem humana, né? Porque é Deus se revelando ao homem, ou seja, é necessário que ela tenha sido escrita em linguagem humana, mas a sua origem, ela é divina. E se vocês observarem bem, Pedro vai dizer, antes de mais nada, ele estabelece aqui então, diante de todas essas coisas que ele vai dizer, o testemunho dado por ele, que primeiramente, eu e você, precisamos nos atentar, em primeiro lugar, à palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser para mim e para o irmão uma prioridade. Ela deve ser o fundamento da nossa fé cristã. Porque se eu e você cremos em Jesus, é necessário que também creiamos que a Bíblia é palavra de Deus, portanto é digno de nossa confiança. Ela é verdadeira. Quando eu e você lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. A palavra de Deus, ela não contém erros, né? Nós dizemos que a palavra de Deus, ela é inerrante. Ou seja, ela é autoexplicável. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela também é infalível. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi escrita, que é de revelar quem Deus é, de mostrar para mim e para você a nossa condição, né? De pessoas que por causa do pecado foram completamente separadas de Deus e que carecem de um Salvador. Ou seja, esse deve ser um princípio fundamental da minha e da sua fé. Mas o grande perigo é que, assim como aqueles irmãos estavam dispersos, pode ser que, apesar de pertencer a uma igreja, ter diversas Bíblias impressas na sua casa, ter no aplicativo do seu celular, o perigo que eu e você corremos é de, às vezes, estarmos dispersos demais. Pode ser que, às vezes, nós estejamos envolvidos demais com as coisas desse mundo e ocupados demais para nos atentarmos a tão grande verdade. Infelizmente, né, é a realidade de muitos, né? A gente arruma tempo para trabalhar. Alguns fazem até dupla, tripla jornada. A gente arruma tempo para o nosso lazer. A gente arruma tempo para tanta coisa, para estudar, para rever amigos. Mas eu e você, antes de mais nada, precisamos nos atentar e devemos parar um tempo do nosso dia para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Na realidade em que vivemos, né? Muitos de nós, às vezes, temos sido engolidos pelas tantas demandas, né, do nosso dia a dia. E às vezes acabamos negligenciando aquilo que é o principal. Pedro está dizendo aqui, né, que antes de mais nada, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E às vezes nós gastamos tanto o nosso tempo, nós empenhamos tanto esforço em tantas coisas que são passageiras, que são só para esse mundo, mas nós precisamos priorizar, meus queridos, aquilo que é eterno. Jesus vai dizer lá em Mateus 24 que o céu e a terra que agora nós vemos, eles passarão, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Quando eu e você investimos o nosso tempo, a nossa prioridade em ouvir as Escrituras, nós estamos plantando algo que durará por toda a eternidade. Segundo lugar, e em conformidade, né, com aquilo que nós já dissemos, eu e você devemos nos atentar à palavra de Deus que foi revelada pelos profetas e confirmada pelos apóstolos. O que Pedro está fazendo aqui é simplesmente dar testemunho de que aquilo que o Senhor falou por meio dos profetas, que era a palavra de Deus, que eles tinham até então, naquele tempo, né, que era a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Ao ouvir tudo aquilo que eles viram de Jesus, tornou-se ainda mais firme no coração deles. A fé
deles foi consolidada. E ele estabelece então, né, essa comparação entre a sabedoria fabricada pelos homens e a sabedoria divina vinda de Deus, né? Se a sabedoria humana ela tem como prioridade fazer que nós nos tornemos pessoas melhores moralmente, ela é apenas moralista. A sabedoria divina, ela é capaz de transformar, né, a vida do pecador arrependido por meio do poder do Evangelho de Cristo. E eu e você faremos bem se atentarmos a respeito dessa tão grande verdade da palavra de Deus. E por último, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que o desafio meu e seu está para além do conhecimento da palavra de Deus. Eu e você nessa manhã estamos sendo desafiados a viver as verdades nela contidas. Se vocês bem observarem, né, Pedro ele vai enfatizar 3 vezes o empenho dele em lembrar aqueles irmãos de que eles deveriam viver a sua vida cristã, dando bom testemunho, crescendo em virtude e em qualidades. Mas convenhamos, se nós observarmos os ouvintes originais, os primeiros versículos, no versículo 12, ele vai dizer que aqueles irmãos já tinham a palavra de Deus consolidada dentro deles. E por que então aqueles irmãos e eu e você somos dignos de ser lembrados a respeito dessas verdades? É porque o grande problema não é conhecer simplesmente a Cristo, é a nossa disposição de viver essas verdades. Eu e você precisamos ser lembrados constantemente a respeito da palavra de Deus, porque apesar de saber que eu e você devemos ler a Bíblia, devemos cultivar uma vida de oração, será que isso tem sido uma verdade prática em nós? Eu e você sabemos muito bem que devemos, né, buscar o reino de Deus como uma prioridade nas nossas vidas. Mas o que é que tem sido o primeiro lugar, alvo das nossas preocupações, né? O que é que tem dominado as nossas mentes e corações? Será que Cristo, o seu reino, a sua vontade? Será que quando nós lemos a Bíblia e ouvimos da palavra de Deus que nós devemos obedecer a ordenança de Jesus, né? Ide, então façam discípulos, né? Nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós olhamos essa grande responsabilidade que Jesus nos deu e parece tão difícil de cumpri-la, mas nós esquecemos que o próprio Jesus completou dizendo, né, que eu estou com vocês todos os dias. Ou seja, se nós estamos atentos à palavra de Deus, se nós estamos firmados nele, ele está conosco e é quem vai nos capacitar para vivermos essa vida que ele espera de nós. Mas o problema é que hoje em dia muitos têm relativizado isso que nós acabamos de falar, que deve ser para nós um fundamento, uma prioridade. Nós devemos ler a Bíblia, mas às vezes negligenciamos, né? A gente sabe muito bem que a gente não deve ter casamentos com julgo desigual, mas aí lá na nossa casa acontece isso, e aí nós suavizamos uma verdade que é eterna. A gente sabe que a gente não deve deixar de congregar, como é o costume de alguns, mas não é à toa que nós vemos em nosso tempo tantas pessoas que se dizem desigrejadas. Eu e você precisamos viver a verdade da palavra de Deus, o evangelho verdadeiro de Deus, que hoje tem sido distorcido ou fragmentado, né? Ambas as coisas são desonestas, quando nós pervertemos a verdade, mas também quando nós apenas selecionamos aquilo que nós queremos e rejeitamos outra parte. Hoje o evangelho que tem sido apresentado é um evangelho de facilidades, negligenciando
renúncia, negligenciando, tome a sua cruz cada dia e me siga. Um evangelho que promete prosperidade, né? E acaba explorando pessoas financeiramente, mas que também são culpadas pela sua ganância. Um evangelho que promete cura, até mesmo líderes que relativizam a palavra, dizendo que ela precisa ser atualizada. A palavra de Deus precisa ser atualizada, meus irmãos. A palavra de Deus lá em Apocalipse vai dizer que nós não devemos acrescentar e nem retirar. Abra sua Bíblia, Apocalipse 22, nos versos 18 e 19. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 18 e 19. Declaro a todos que ouvem essas palavras da profecia deste livro: se alguém acrescenta algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida, na cidade santa que são descritas neste livro. Meus irmãos, nós não temos o direito de dizer nada além. E também não temos o direito de omitir a verdade declarada na Escritura Sagrada. A resposta que eu e você precisamos ter diante do que o apóstolo Pedro está nos dizendo é que precisamos ter uma vida fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus, centradas na pessoa de Cristo, né? Testemunhada não somente pelos profetas, mas por aqueles apóstolos que viram e ouviram a respeito de Jesus. E aí, qual tem sido a minha e a sua resposta? Qual tem sido a minha e a sua disposição em viver aquilo que a palavra de Deus tem nos falado? Será que existe alguma coisa dentro de mim, dentro de você, que tem impedido de vivermos a plenitude da vontade de Deus? Será que tem algo em nossas vidas que tem nos feito tropeçar? Eu queria convidar os irmãos a orarem nesse instante, fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças. Porque em tempos onde a verdade tem sido corrompida, relativizada, muitos têm batido cabeça, inconstantes, e nós somos chamados à plenitude, a viver a abundância daquilo que Deus tem para nós. Que eu e você, meus irmãos, nessa manhã sejamos lembrados de que nós somos chamados para viver e trilhar uma caminhada cristã de maneira a dar testemunho de Cristo, assim como aqueles primeiros cristãos que ainda em tempos de aflição e sofrimento, né, nós estejamos dispostos a pagar o preço da verdade. Porque a verdade, revelada no próprio Cristo, né? Cristo é a própria palavra de Deus encarnada e revelada a nós. Nós possamos, assim como aqueles primeiros cristãos, pagarmos o preço de vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Amém? Senhor, nós queremos nos lembrar nesse dia de que a sua vontade é boa, é agradável, perfeita, a tua palavra é digna de nossa confiança. E nós queremos, Pai, vivê-la em sua plenitude. Molda os nossos corações, que o teu Santo Espírito nos traga lembrança, tudo aquilo que nós precisamos nos consertar com o Senhor, de forma a viver uma vida reta, uma vida verdadeira, uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Que o nosso fundamento não esteja em coisas passageiras, que a nossa vida não esteja firmada naquilo que nós temos hoje e amanhã se vai.
mas que nós estejamos fundamentados naquilo que é eterno e possamos desfrutar da perpetuação daquilo que o Senhor quer fazer em nós, que é nos dar essa vida eterna, essa nova vida em Cristo Jesus. Que nós possamos, Pai, estar dispostos a entregar a nossa mente, os nossos corações e viver o Teu propósito em nós como uma prioridade, Senhor. Que a Tua palavra não seja apenas um acessório nas nossas vidas, mas que ela encontre em nossos corações um lugar de primazia e que o nosso desejo, a nossa vontade seja para aquilo que o Senhor tem para nós. E é no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã, agradecidos porque o Senhor tem constantemente nos trazido à memória aquilo que nos dá esperança. No nome de Jesus. Amém.